É Dr. Vladimir. Vladimir de quê? Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Recentemente, Fabrício Queiroz, o ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, está sendo investigado por movimentação atípica em suas contas financeiras. Uma das movimentações mais polêmicas foi um cheque de R$24 mil depositado na conta da futura primeira-dama Michele Bolsonaro. Queiroz foi intimado a depor mais de 3 vezes e não compareceu em nenhuma delas. Na entrevista exclusiva ao SBT, ele alegou estados alterados de saúde e complicações judiciais na carta de intimação como motivadores de seu não comparecimento para depor. Vamos observar quais comportamentos emocionais Queiroz esboça em 4 momentos cruciais da entrevista. Então, por mês, seus rendimentos são mais ou menos quanto? Em torno de 23, 24 mil reais. Certo. Segundo o COAF, seus rendimentos são mais ou menos quanto? Engolida em seco, evidenciando garganta seca. Boca se estica na horizontal e a abertura ocular aumenta. Medo. Elevação do lábio superior e acentuação do sulco nasolabial. Nojo. Seguido de AUS 20 mais 5. Medo. Nojo e medo, conforme já explicado no canal, se correlacionam com o sentimento de prevenir o corpo de danos futuros. O medo entra na condição de evitar danos e o nojo na condição de evitar que um dano já existente não se torne ainda mais tóxico. Nesse mesmo conjunto de sinais, temos suas respostas fisiológicas. Em torno de 23, 24 mil reais. Diminuição no volume vocal, um potencial indicador de incerteza. Em torno de 23, 24 mil reais. Inspirada funda, seguida de outra engolida em seco. Essas respostas evidenciam um aumento repentino de ansiedade no seu comportamento. Digo repentino, pois ele apresenta uma linguagem corporal breve de alívio ao ouvir o feedback da jornalista quando ela diz certo. Certo. Compressão labial, juntamente com elevação bilateral do canto dos lábios. Uma microexpressão de felicidade que, nesse contexto, pode ser vista como um dumping delight, uma condição onde alguém mentindo sente emoções positivas ao pensar que conseguiu se safar com a mentira que contou. Lembrando que esse não é um vídeo acusatório, mas sim um estudo comportamental. Por que o senhor recebeu esses depósitos? Bom, Recebeu esses depósitos. Novamente, AUS 20 mais 5, medo, seguido de AU10C, nojo. Esse conjunto de sinais evidencia incerteza em sua resposta. bom, em primeiro lugar vou falar a respeito. É interessante observar na resposta de Queiroz que, além de realizar uma longa pausa verbal e agregadores verbais, até aumentando a palavra falar, Em primeiro lugar vou falar a respeito. ele dá uma resposta não direta, fazendo uso da ferramenta narrativa de storytelling, que é contar uma história ao interlocutor, geralmente no intuito de despertar condições emocionais, e geralmente numa linha cronológica dos eventos. E conforme observado em Lie Spotting de Pamela Maier, eventos emocionalmente carregados e honestos, quando relatados, são espontâneos e não seguem ordem cronológica. Um evento especial para você, como por exemplo um filme que gostou muito, é narrado de maneira emotiva, ou seja, você fala a parte mais importante primeiro, aquela cena que te deixou arrepiado, que te fez pular na cadeira. Isso ocorre pois geralmente a orientação do foco narrativo sofre interferência da amígdala, região responsável por processamentos emocionais. Essa região se excita ao relembrar o evento e fica difícil não falar dele primeiro, pois é ele que está mais latente no cérebro naquele momento. Narrar em ordem cronológica geralmente indica maior processamento racional e menos origem emocional, ou seja, manipulação consciente do que está sendo falado. Bom, em primeiro lugar vou falar a respeito. Eu morava no meu primeiro casamento, num apartamento arrumadinho, tinha piscina, tinha coisa toda. Eu me separei, vim morar na comunidadezinha, comunidade de só trabalhadores, No Rio mesmo. no Rio de Janeiro. Um grande ponto interessante em sua conduta verbal está aqui. Ele dá os detalhes do apartamento. Agrega palavras como bonitinho, arrumadinho, agrega informações como, por exemplo, tinha piscina, tinha isso. Eu morava no meu primeiro casamento, num apartamento arrumadinho, tinha piscina, tinha coisa toda. Eu me separei, vim morar na comunidadezinha, comunidade de só trabalhadores. Ele exibe excesso de detalhes durante toda a sua narrativa em vários momentos, conforme o método Skandiev no Ansapir e conforme evidenciado também lá Spotting e Telling Lies.
Excesso de detalhes na narrativa é algo frequentemente associado à manipulação racional do que está sendo falado, numa tentativa de deixar a história mais crível. Você pode pensar, mas Vitor, eu sou extremamente detalhista. Sim, existem variações em estilos narrativos, e foi exatamente dessa forma que Queiroz se apresentou. A sua linha de base narrativa seria, vamos supor, de alguém extremamente focado em detalhes quando está falando a verdade, certo? E minhas filhas trabalham comigo desde cedo, desde 15 anos, em todas as eleições. Elas esteve presente, menor de idade, me acompanhando. Eu, como pai, eu posso levar. Porém, surge a incongruência. Como alguém extremamente detalhista não lembra o nome do doutor que lhe atendeu? É Dr. Vladimir. Vladimir de quê? Não, carinho tem o nome dele, eu sou ruim de gravar o seu. Ou do hospital que ficou durante o seu processo de descoberta de um tumor, um câncer. Que hospital? São quebras da linha de base fornecida verbalmente por ele, quem ele estava tentando se passar. E em sua linha de base não verbal, observamos quebras bem interessantes nesses trechos. Eu sendo atendido por um dos melhores, Dr. Vladimir. Eu sendo atendido por um dos melhores. Aos 20 mais 5, medo. Atendido por um dos melhores. Ao 9, nojo. Melhores. Negação com a cabeça juntamente com shrug no ombro esquerdo. Tudo isso durante uma longa pausa verbal. Dr. Vladimir. Ao pronunciar o nome do suposto doutor, ele diminui drasticamente seu volume vocal. Dr. Vladimir. Esse conjunto de sinais evidencia forte incongruência do que está sendo falado. Vladimir de quê? Não, carinho tem o nome dele, eu sou ruim de gravar o segundo nome. Elevação dos ombros juntamente com 20 mais 5, medo. Não, carinho tem o nome dele, eu sou ruim. Não visualização. Não, carinho. Ele inicia a frase com a palavra não. Isso poderia ser um ato falho da frase não sei. Não, carinho tem o nome dele. Ao 10, nojo, e a falta de sincronia entre emoção e o tapa na mão. Conforme evidenciado em Telling Lies, gestos genuínos ocorrem antes ou durante a emoção, nunca depois. Que hospital? Que hospital? Aos 20 mais 5, medo, agregador verbal na vogal pausa verbal, compressão labial. Como a região orbicular da boca tem grande número de inervação, é normal que essa região seja mais acionada em episódios de ansiedade, pelo excesso de atividade entre o cérebro e a face nessa hora. Isso também pode ser visto como um esforço para manter o mutismo e não se complicar ainda mais. Novamente, medo, juntamente com engolida em seco. E por fim, após uma longa pausa, é quase perceptível que ele pronuncia um hospital, em vez de o hospital. Depois revela o hospital, por favor. Um hospital significaria um grande ato falho, podendo indicar que o cérebro pensava numa manobra evasiva, ou seja, o nome de um hospital que poderia entrar na história, porém não deu conta da carga cognitiva, abrindo mão da tarefa antes do fim da fala de Queiroz, o que resultaria na frase, depois revelo um hospital. Depois revela o hospital, por favor. Qualquer um, não que eu tenha ido em algum. Se fosse o caso, eu revelaria o hospital. Por fim, temos o momento final, onde Queiroz fala sobre a possibilidade de estar ou não mentindo em toda essa situação. Jamais ia mentir com uma coisa tão grossa, né? Tão grave, essa né? coisa é muito ruim. Há alguns pontos de incongruência verbal aqui. Ia mentir com uma coisa grossa tão grossa. Primeiro, é interessante observar a dificuldade cognitiva que ele tem em seguir suas palavras de maneira fluida. Com uma coisa tão grossa, né? Segundo ponto, ele não diz eu, uma ligação direta dele para com a situação. Jamais ia mentir com uma coisa grossa. Terceiro, ele não conclui a sua afirmação. Eu jamais iria mentir sobre uma coisa tão grossa assim, parando na metade da frase. Coisa errada. Jamais ia mentir com uma coisa tão grossa, né? Provavelmente utilizando uma estratégia verbal chamada de complemento de resposta, que é induzir outra pessoa a completar a sua resposta por você. Grossa, né? Tão grave, né? Sem mencionar no fato que a falta de certeza em saber se um câncer é ou não algo grave evidencia um enorme ponto incongruente aqui. Tão grossa, né? Ele não nomeia a situação de maneira direta, dizendo algo como ter um câncer é muito ruim. Ele diz essa coisa, o que pode ser visto como um afastamento verbal. Essa coisa é muito ruim. Há ainda um aspecto vocal que é a diminuição do volume vocal nesse momento. A U20C, medo. Juntamente com Turtle Effect, tensionamento dos ombros, indicando pouca convicção no que está sendo falado. Grave, essa coisa é muito ruim. Quando ele interrompe sua narrativa, podemos ver jamais ia mentir com uma coisa grossa. A U20C, medo. A U10C, nojo. E por fim, vemos a provável sensação de alívio de Queiroz por pensar que sua narrativa foi acreditada.
a U12C, felicidade. Uma sensação de Dumping Delight. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Se você quiser fazer pedido de alguma análise, escreve aqui nos comentários. Se você quiser acompanhar o que eu leio e estudo, me segue no Instagram. Se quiser praticar com exercícios diários de linguagem corporal, curte a nossa página no Facebook. Meu nome é Vitor Santos e esse foi mais um vídeo do canal Metaforando. Um abraço e até a próxima!